Tamo Foi. junto! Vamos lá. Não, e o melhor, deu branco. Na hora de entrar ao vivo, deu branco. Eu falei, meu Deus, como é que entra ao vivo mesmo? Ó, tem que dar uma olhada aí no seu feed. Eu aproveitei para olhar quando estava esperando para você entrar ao vivo. Você colocou Atos 8 duas vezes. Foi Eu não sei. mesmo, eu vi também na hora que eu fui entrar. Tem que tirar, né? Vou Ou tirar. então saber se não é a arte diferente. Se é vídeo diferente, é a mesma arte. Tem que ver se não é isso. Não, é porque foi um erro mesmo. Na hora que eu tava publicando o vídeo, ele publicou 2 vezes. Legal. Então vamos nessa. Olha só, recapitule aí. Então, aí a gente estava falando a respeito da conversão de Saulo, né? Primeiro ponto importante, lá no 1, ele é uma pessoa que é sangue nos olhos, como disse Marcelo, né? Ele Uhum. está correndo atrás de fazer o quê? De matar os discípulos, né? É É. todos aqueles que buscavam a presença do Senhor. E aí ele pega uma carta e essa carta é uma carta que dá direito a ele a matar esses seguidores de Cristo e também dá direito a ele ao quê? A Muito pregar, importante. a falar nas Exatamente, sinagogas. nas sinagogas. Isso é Legal. muito importante, viu? Uhum. E aí o que que acontece? Aí ele vai e tem um encontro com Jesus. Por que que o encontro com ele, com Jesus, é muito importante? Primeiro que é o momento da conversão dele, né? Ele vai conhecer Jesus. E segundo que a gente volta lá em Atos 1, quando Pedro fala a respeito do próximo apóstolo, que teria que ser alguém que tivesse uma experiência com Jesus Cristo. Melhor experiência É. do que essa, né? Legal. E aí a gente pega também uma parte muito importante que os companheiros de Paulo fizeram o quê? Eles estavam ouvindo a voz de Jesus. Então eles sabiam que Saulo não estava louco, que Saulo verdadeiramente havia escutado a voz do Senhor, porque eles também ouviram, eles só não viram. Aí Saulo fica cego e de repente Jesus, né, manda ele para um lugar, ele fica lá e durante 3 dias ele não come e não bebe, ele entra em processo de jejum, de purificação, certo? E enquanto ele está nesse processo de purificação, Deus vai atrás de quem? Ananias! Ananias! Cadê você? Quem está mais próximo? Lembra? Vamos lá, Ananias. Lembro, E dá lembro, um sonho lembro. a Saulo. E dá um sonho a Saulo, que Saulo vê Ananias colocando a mão na cabeça dele e ele fica curado. E quando ele chega para Ananias, Ananias, diferente de Filipe, falou up, diferente de Filipe, ele faz o quê? Hum. Ele questiona. O que que ele questiona? Ele fala assim: Senhor, mas esse Senhor, cara aí, ele tem autorização a matar nós. Tem certeza que é para ir para essa parada aí? Porque o hashtag tô com medo. exatamente, Não dá é isso? aquele medinho, né? Tô de medinho, tô de medinho. Porque assim, Uhum. não é que eu não acredite que o Senhor não vai me proteger, eu só quero saber se a gente está falando do mesmo Saulo. Porque se o Senhor disser Uhum. assim, vai lá e coloca a mão sobre a cabeça de Saulo, eu vou lá e coloco a mão sobre a cabeça de Saulo, mesmo que eu morra. Mas eu não quero ir e era para eu colocar a mão no Saulo de Davi e eu tô colocando a mão no Saulo de Tarso. Entendeu? Mas o Diga mais aí, querido. importante dentro do processo, mais, im- Marcelo, fala mais comigo, que tá importante travando nesse aí. processo, Mais importante nesse processo. Então, enquanto ele destrava aí, né? Aí o que que acontece? Então, quando ele chega na casa quando ele chega lá na casa onde Deus, Saulo tá, irmão. Tô aqui. mais importante nesse processo, pode falar, Marcelo. Pode ir falando aí que eu vou dar uma oradinha aqui. Vai lá, Tá continue aí. bom. Então, quando ele chega na casa de Saulo, o que que ele faz? Ou na casa de Saulo, ele ora, entendeu? Ele coloca a mão sobre a cabeça e uma coisa muito importante, ele fala, meu irmão. Então, ele já considera Saulo o quê? Irmão dele. Ele já considera Saulo uma pessoa ungida, entendeu? Uma pessoa que Deus colocou para falar do amor dele. E ele fala, meu irmão, entendeu? O Senhor falou que era para estar orando por você. E ele ora, né? E quando ele ora, imediatamente caem dos olhos dele uma escama e ele torna a ver. E no mesmo momento ele é batizado.
no mesmo momento, ele é batizado, né? Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo, em 3 dias, ele teve um processo muito rápido de conhecer a Deus, ser convertido verdadeiramente e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Em Certo. 3 dias, certo? E aí, o que acontece? Ele se alimenta e está fortificado. Então, ele começa a fazer o quê? De imediato. Ele começa a falar do amor de Deus. A gente pega lá, ó, Na verdade, Damasco. então, na verdade não é tão de imediato assim. Ele fala, Saulo permanece alguns dias com os discípulos em Damasco. De imediato, sim. E logo Isso, alguns dias. nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. E todos os que ouviram Saulo estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prendê-los e levá-los aos principais sacerdotes? E Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Até o 22, não é isso? E aí, peraí. Exatamente. Primeiro ato do Espírito Santo, posso falar? O ato de Deus é justamente isso. Ele muda a tua história. Ele muda a sua Ele... história. Mas olha só, o primeiro ato dele é chamar. Olha o que Deus faz. Ele te chama, né? Ele te chama. E o que Saulo faz? Aceita a mudança. Ele vai, né? Então, assim, ele te chama, você vai. Ele te chama, você vai. E você vê Exatamente. isso não só em Atos, você vê isso quando Jesus está aqui, ele chega e fala assim, Pedro, bora. Bora o quê, Jesus? Ser pescador de homens. Tá fazendo o que aí? Entendeu? Ele tá no caminho e as pessoas falam assim, Jesus, eu posso te seguir? Claro. Bora. É isso aí. Então ele te chama. E aí quando ele te chama e que você vai, ele muda a sua história. Sim. Ele te chama, você vai, ele muda a sua história. Ele te chama, você vai, ele muda a sua história. Sim. Entendeu? É o chamado de Deus na sua vida. E aí o que acontece? Olha que maravilha o que acontece, Marcelo. Então todos que estavam ouvindo atônitos, né, como você falou lá no 21, né? E ele tinha autorização para estar pregando lá no 22, então ele começa a pregar, e lá no 23, decorrido muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Sabe por quê? Porque alguém foi lá contar, né? Falou, ó, Paulo tá doido, Saulo tá doido. Mas é porque Deus prometeu, né, Cláudia? Deus, quando fala com Ananias, ele fala assim, eu vou mostrar a esse homem o que é verdadeiramente sofrer em meu nome. Eu vou mostrar e ele vai ficar muito alegre com isso. Ele vai ficar muito feliz com isso. Exatamente. Né? E aí, e ele fala é exatamente assim, isso que acontece. E ele fala assim, ó, vamos matar esse homem. Alguém deve ter dito assim, olha, Saulo pirou, endoidou, tá falando que Cristo é filho de... Ou ele pirou, ou ele enganou vocês. Entendeu? Ele fingiu ser uma coisa para poder ter o poder de ir lá pregar nas sinagogas e ele tá ensinando que Jesus é o Cristo. E tá difícil, porque o povo tá se convertendo, sabe por quê? A palavra de Deus diz que a palavra dele era tão forte, ele mostrava coisas que eram tão verdadeiras que o povo não tinha como questionar e se convertia. Então, ao invés de fazer... Você vê, ele tinha tanto conhecimento verdadeiro da doutrina dos judeus, que o que ele falava batia com a doutrina dos judeus, os judeus não tinham como dizer que estava errado. E aí, o que acontece? Eles nem fizeram como fizeram com Pedro. Vamos pegar Pedro, prender, dar uma surra e depois soltar. Não, vamos matar Saulo, porque Saulo é perigoso. É isso aí. Saulo é perigoso. É. Entendeu? Isso aí vai dar merda, vamos matar Saulo. E aí Saulo descobre os planos dele, né? E aí o que ele faz? Se esconde dentro de um cesto e vaza. Mas olha só, olha que fantástico, Marcelo. Mas os seus discípulos. Discípulos de quem? De Saulo. Tinha quantos dias que esse cara estava ali? Quantos dias? E ele já tinha discípulos. Olha que poder de Deus na vida dele. Ele já tinha discípulos.
Isso é fantástico. Ele realmente muda a sua história, É assim né? que surgem os grandes líderes, Transforma. né? A gente se posicionando, Deus muda a nossa história, a gente precisa aceitar a mudança, né? E quando a gente aceita a mudança, e olha só, a gente vai chegar num ponto sobre aceitar a mudança, que é uma faca de dois gumes, né? Que é justamente isso. Quando Saulo volta para Jerusalém. Então, aceitar a mudança, e aí eu me torno um grande líder, eu começo a ser, eu falei sobre isso hoje de manhã, e eu começo a ser cercado, eu faço parte dos 2% que promovem a mudança no mundo. Os 2% das pessoas que verdadeiramente promovem a mudança no mundo são aquelas que se colocam como líderes, e não como um felizinho, como o comunicador, e sim como a liderança, o analista, o executor, aquele que faz. É isso que acontece. Está aí impressionante, você está falando sobre isso. Você está falando assim, pô, Saulo foi um cara que estava ali, sei lá. Porque ele diz aqui, passaram-se muitos dias pode ter sido 20 dias, 30 dias, e ele estava lá, e aí, de repente, ele já tem discípulo, mete ele num cesto para ele poder descer pela muralha e vazar e ir embora e conseguir escapar de quem queria matar ele. E aí o que acontece? Do 26 até o 30 é assim, ó. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Só que ele chegou em Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém, que é a cidade na qual Jesus Cristo foi crucificado e onde estava ali a maior parte do povo e que não sabia, porque nessa época não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha Instagram. A notícia não se espalhava tão rápido. Exatamente. E aí ele tenta se Por juntar aos que a discípulos, notícia não. né? E o que acontece? E aí ele se juntou aos discípulos, porém discípulo, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes Lembra de tudo Barnabé, como Marcelo? Saulo tinha. Oi? Quem é Barnabé? Você lembra de Barnabé? Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, né? Aham. Barnabé Aham. vendeu um terreno e deu Sim. para a igreja o dinheiro para Sim, os sim. E se apóstolos. transformou em discípulo de Jesus. Exatamente. Esse é Barnabé. Sim. E aí o cara entra na história de novo para Aham. falar o quê? Gente, olha Para só. falar bem de Saulo, porque quem tem amigo, né? Tem tudo. A parceria é Exatamente. importante. A parceria é importante. E aí a gente vai falar sobre a faca de dois gumes aqui. Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus, e Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, que eram aqueles que vinham da Grécia, que vinham das polis, que vinham de Alexandre o Grande, que faziam junção de culturas para gerar o sincretismo religioso. Então, os helenistas conversavam com ele, discutiam com ele para trazê-los para cá, para o lado de cá. Falava e discutia com eles, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. E Até o Saulo 30. era de Tarso, ok? Exatamente. Ele era de Então, Tarso. assim, Então levaram ele para casa dele de volta. o que me chama a atenção aí, que é para mim, que é o ato do ser humano, é conseguir enxergar o outro e aceitar a mudança dele, sabe, Cláudia? Deus me muda, eu viro uma Bíblia ambulante e eu enxergo que o outro verdadeiramente mudou. Deus mudou a minha história, contou a minha história de forma diferente. Ele me deu essa oportunidade, mas se eu continuo com os mesmos atos, os outros que ainda não conhecem que Deus mudou a minha história vão continuar me enxergando como quem eu sou e não como Exatamente. quem eu E era ele e não como quem eu sou agora. é aquela história do caráter que a gente estudou antes, né? Quando a gente fez a live do fruto do Espírito, o Espírito Santo muda o seu caráter, transforma a sua vida, e você vê que as pessoas não aceitaram Saulo de vez,
Mas quando viram ele pregando, quando viram ele falando da palavra de Deus, quando Barnabé fala assim, olha, cara, vocês sabem quem é? A história dele vindo, entendeu? E as pessoas falam assim, ó, estão tentando matar Saulo, vamos mandá-lo para Tarso, porque ele é Aham. um homem de Deus, usado por Deus e precisa continuar vivo pregando a palavra do Senhor. E o Entendeu? Então ele propósito começa a dele ir para conquistar Tarso, espaço através da mudança da vida dele, sim. E um do propósito exemplo. E o propósito dele ir para Tarso nada mais é do que ele conseguir, a partir da credibilidade que ele tem com o povo dele, entendeu? Continuar fazendo o que ele começou a fazer lá Em onde tinha um... Cesareia, lá Isso. É isso mesmo. ai, fugiu. Damasco. Isso, em Damasco. Pronto. E E aí o que aí, que velho, acontece? Olha, o título do 31 é fantástico. Olha o que que acontece com a igreja. A igreja cresce. cresce. Olha que fantástico. E aí ele fala lá no 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samária, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Entendeu? Então Aham. tinha paz na E igreja. passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Só Encontrou um ali minuto, certo homem Marcelo. chamado... Atos, nesse momento, encerra falando sobre a fuga de Saulo, certo? Ele ainda é Saulo. Ele Aham. vai para lá e aí dá uma pausa para falar sobre Pedro. Então, Lucas está dizendo assim, ó, e assim se converteu Saulo. Foi dessa forma. Mas Uhum. não parou o trabalho dos outros discípulos, dos outros Sim, apóstolos. Continuou. E aí ele entra falando sobre como o poder de Deus crescia na vida de Pedro. isso. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. E imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. E aí o que que acontece? Ressurreição de Dorcas. Olha só como, olha que fantástico. Como Pedro está seguindo verdadeiramente o caminho de Jesus, né? Ele está seguindo os passos de Jesus e você vê na ressurreição de Dorcas exatamente isso. Por quê? Porque primeiro ele vai, passa e ele fala que, olha, Jesus, no nome de Jesus, lembra lá que a gente falou uma da atitude, o poder de Cristo, né? Aham. O nome de Jesus, ele te cura. É Jesus quem te cura, não sou eu, tá? E aí ele levanta e o povo começa a ficar admirado com isso e começa a seguir quem? A Pedro, como fazia com Jesus. Jesus fazia o milagre, o povo seguia. Jesus fazia milagre, o povo seguia. E aí o povo vai procurar a Pedro. Por quê? Havia em Jope uma discípula. Olha que fantástico. Olha Lucas falando. Discípula. Não há acepção de pessoas, tá? Sim, Mulher, homem, criança, não existe acepção de pessoas. Uma discípula, por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava por ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores a vir ter conosco. Isso te lembra o quê? Não te lembra nada? não. Lembra quando Jesus estava no caminho e disseram assim: Jesus, vem conosco, porque Lázaro está muito Doente. doente. E Aham. Jesus não vai de imediato. Ele diz o quê? Ele Essa doença não é para
morte, mas é para a glória de Deus. Certo. Certo? E olha só, já Pedro, ele vai logo, ó. Pedro atendeu e foi com ele. E tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Dizendo, por que que o senhor levou Dorcas, né? Uma pessoa tão boa, né? Querendo dizer isso, mostrando, olha os vestidos que ela fez. Porque lembra que as viúvas, os órfãos, né? Os Tinha uma casa específica deficientes, para elas, não podia estrangeiros. voltar para casa dos pais, eram discriminados. E ela era uma pessoa que era tipo Madre Teresa de Calcutá. Ela cuidava dessas Tomava conta pessoas, ela deles. tomava conta, ela era uma cuidadora dessas pessoas. E as pessoas falavam, o que faremos agora sem Dorcas? Nós precisamos Exatamente. dela. Começaram. O Senhor não levantou ninguém para ficar no lugar dela. E agora? O que que a gente vai Exatamente. fazer? E aí Ela não Pedro tem um faz o quê? discípulo, alguém que está. E aí, Pedro, tendo feito sair todos, como Jesus, lembra que Jesus fala? Jesus, quando vai curar a menina, ele fala: saiam, saiam todos, Sim, né? sim. E aí, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo dela, disse: Tabita, levante. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, né, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. São dois pontos importantes aí também que eu quero falar. Primeiro, eles não podiam, né, os judeus, ter contato com mortos, tá? Eles não tocavam em mortos, não podiam, em cadáveres. E Uhum. Pedro, quando ora por ela, pela mulher, depois que ele ora, ele pega, a Bíblia fala assim, pegou o quê? Na mão. Uhum. Deu-lhe a mão. Ela estava viva, ok? Outro Uhum. ponto importante, eles não podiam ter contato, lembra? Com mortos naquela época. Pedro ficou em Jope por muitos dias na casa de um curtidor. O que que é um curtidor? É um homem que faz o quê? Ele curte o quê? Couro. Couro de quê? De animais mortos, tá? Então Jesus está falando aí, ó, que nesse momento aquele véu foi rasgado, ok? Ele precisa ser limpo pelo sangue de Cristo Jesus, aquele homem. A purificação dele é pelo sangue de Cristo Jesus. Então, Certo. aquela. Aí, o que que ele faz? Ele está ali em contato, como Jesus estava em contato com aquelas pessoas que precisavam de Cristo, que precisavam de purificação, que precisavam de limpeza, que precisavam de transformação. E ele fica lá muitos dias, dizendo assim: o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Igual a mulher samaritana que grita: Senhor, minha filha está em casa e eu preciso que o Senhor me ajude. E ele fala: não é justo que eu tire da mesa, né? Não, agora todo mundo que quiser é filho de Deus, não só os judeus, não só os israelitas. Sim, sim. Todo mundo que quiser é filho de Deus. Basta querer, Legal. basta aceitar Jesus no seu coração, basta pedir para ser transformado. Então ele está falando aí, ó. Ele fala lá: Deus te chama para mudança, certo? Você aceita. E aí você é mudado, como Saulo fez. Isso acontece também com todos que quiserem. Judeus, brasileiros, africanos, Samária, quem quiser ser. Mas precisa aceitar também o quê? A mudança. Não é só, eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas É, é não como, tem é fruto como, do Espírito, é não tem como novo quando, caráter. Cláudia, é como quando você falou a respeito de conversão. Converter é você estar, por exemplo,
É Eu estou vindo mudar. para cá, eu estou vindo para cá e aí eu converto, ou seja, eu mudo de direção, eu mudo de caminho, eu mudo de estratégia. Saulo nos mostra isso com muita clareza, sabe? Eu estava indo para um caminho da perseguição, da morte e o caminho de... E aí, quando eu me converto, eu me convenço e me converto para outro caminho. E ele mudou de direção 180 graus, certo? Ele mudou de direção 180 graus. E quando isso aconteceu, ainda assim gerou uma desconfiança, mas logo as atitudes dele mostraram quem ele era verdadeiramente. Era quem Deus transformou ele verdadeiramente, né? E isso gerou uma credibilidade muito grande depois desse processo. Então é muito importante a gente entender isso, que quando Deus faz e a gente age e a gente coloca para game, a gente conquista o que a gente tem buscado na nossa vida para conquistar. Porque ele já nos deu. Né? Ele fala assim, tá aqui, meu filho, é teu, venha buscar. E já pensou se ele falasse para Saulo assim, agora você vai em tal lugar assim, assim, porque lá dentro da cidade alguém vai encontrar com você. E ele foi procurar um curandeiro. Ele disse, não, eu não quero saber, eu quero continuar perseguindo, eu não quero saber dessa parada, e eu vou continuar nesse processo. Ele não aceitaria a mudança. Então, se você não aceita a mudança, então você não está abrindo mão da coisa mais importante para nós seres humanos que Deus nos deu para nos provar. O que Deus nos deu para nos provar todos os dias é a capacidade de escolha, é o livre-arbítrio, certo? E quando você abre mão disso, você está dizendo a sua vontade é mais importante e é melhor do que a minha. Ele está dizendo o seu Exatamente. caminho é mais importante e é melhor do que o meu. O seu desafio é mais importante e é melhor do que o meu. E quando a gente insiste em viver os nossos desafios e as nossas escolhas, a gente vai viver na mediocridade. Vai viver baixinho, pequenininho, ruinzinho e na misericórdia. Exatamente. Como que você quer Mas viver? quando a gente aceita a Cristo, quando a gente aceita a mudança, quando a gente permite que o Espírito Santo de Deus transforme verdadeiramente a nossa vida, aí, meu filho, aí não tem Egito, não tem sacerdote, não tem romano, não tem nada que te pare, porque o É isso importante aí. é fazer a vontade de Deus e viver para o reino dele. É isso aí. Atos de Deus é conseguir Ele mudar a sua muda. história. Ele vai E lá e ato do muda a sua homem? história. E ato do É homem? aceitar verdadeiramente a Aceitar o mudança. chamado. E olha só, É são aceitar o dois. chamado para E mudança, né? exatamente. Eu costumo dizer, Cláudia, nos meus treinamentos o seguinte, que eu passei uma vida inteira contando uma história, certo? Eu passei a vida inteira contando uma história da minha vida, por exemplo, para os meus pais, né? Por quê? Porque a minha história era assim, eu reprovei a sexta série, fiz ela 2 vezes. E aí, qual a seriedade que os meus pais enxergavam que eu dava para os estudos? Aí fiz a sétima série meia boca. A quinta série foi meia boca. A sexta série eu fiz 2 vezes. A sétima série foi meia boca. A oitava série eu fiz 3 vezes. Né? E aí para passar para o primeiro ano de segundo grau. E os meus pais já olhavam para mim da seguinte forma. Não gosta de estudar. Não se dedica aos estudos. Não corre atrás de estudar. Não quer um futuro melhor para ele. Não quer isso, não quer. Quando você toma a postura de que a partir de agora eu vou estudar, a partir de agora eu vou fazer da minha vida uma coisa diferente, não é na mesma hora que seus pais vão olhar para eu. Passei a vida inteira construindo uma história negativa em volta de mim. E não é Exatamente. a partir do momento que eu digo assim, vou fazer diferente, que as pessoas vão enxergar você como diferente. Você precisa mostrar, você precisa ser uma Bíblia ambulante. Você precisa ser um testemunho ambulante. E foi isso que Saulo fez. Ele mostrou com os comportamentos e atitudes e não querendo brigar. Ah, você não acredita em mim, Era então eu isso que eu vou ia falar. voltar para E a ele não achou perseguição. ruim as pessoas acharem, assim, terem medo dele. Ele não achou ruim, não. Ele se colocou na posição de que, sim, eu errei, agora eu tenho que viver isso aí.
É como quando Entendeu? você constrói uma vida, é como quando você constrói uma vida de que as pessoas olham para você e falam assim, você é um galinha, você não vale nada, você não presta, você quer 10 mulheres, você quer isso, você é aquilo, e você decide, não, a partir de hoje eu vou querer uma só na minha vida, as pessoas olham para você e falam assim, você tá pegando outra, fala para mim. Você tá essa tranquilidade toda, você tá pegando outra, velho. Não é possível. Não é possível que você não. Quando você decide isso para sua vida, cara, eu tô falando de mim, tô falando da minha história, eu tô colocando aqui como testemunho da minha história, da minha vida, certo? Então, você precisa recontar também a sua história. Deus muda a sua história, mas você precisa mostrar para o mundo a sua história recontada. Isso que é importante. É verdade. Senhor, em nome de Jesus, reconte a nossa história. Senhor, nos dê a oportunidade de recontar e mostrar para o mundo a história que nós estamos reescrevendo a respeito de nós mesmos. Que nós estamos reescrevendo, não, Senhor. Que o Senhor já reescreveu. Não nos Amém. deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, dentro do seu propósito, do seu Uhum. caminho. Essa história que o Senhor já reescreveu, Senhor, nós aceitamos ela como a verdadeira, a melhor história, sacudida, recalcada e transbordante, porque assim é a sua vontade, boa, perfeita e agradável. É assim que nós aceitamos a mudança na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós aceitamos verdadeiramente essa mudança e nós verdadeiramente queremos mostrar ao mundo a mudança que o Senhor fez em nossa vida. Então, nos protege, nos guia, nos guarda, Senhor, e nos purifica de todo mal, para que todos os dias representemos o teu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande beijos. Até amanhã. Beijo, tô esperando você encerrar, esqueci que sou eu. E salve. Sim, senhor. Beijo. Beijo.